Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 14. Está aí já? Isso. Mateus 14. Você já viu o tema aí já, né? Confiar não é fácil. Aí você fala para mim, mas eu confio, eu acredito fielmente em Deus. Mas será mesmo? Será mesmo que a hora que o barco balançar, na hora que vir a tempestade, na hora que vai dar os primeiros passos, será que a gente vai estar realmente confiando em Deus? Vamos ver esse versículo, que é lindo esse versículo. Eu gosto muito desse versículo. Vamos ver a partir do 28. Diz assim, Mateus 14, do 28 ao 33. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acabou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmão, é difícil confiar muitas vezes. Quando vem a dificuldade, quando vem um momento difícil, nós tentamos dar umas soluções no problema, às vezes. Mas será que a gente está saindo do nosso barco, indo na direção de Jesus? Eu não vou falar mal de Pedro aqui não, hein? Pedro ele foi corajoso, né? Ele saiu do barco. A gente fala, né? Poxa, Pedro afundou. Mas Pedro, irmão, saiu do barco enquanto 11 ficaram lá, com medo. Sabe, com as dificuldades. Talvez você está com medo de algo. Talvez você está, sabe, hoje, né? A crise, talvez estamos com medo dessa crise. Mas aí a gente perde o foco e não olha para Cristo. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você algumas coisas. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Deus está com você. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias que estão vindo sobre sua vida, Deus pode mudar, Deus pode fazer, e Deus vai te ajudar a não afundar, amém? Você não vai afundar, irmão. Então vamos confiar mais em Deus. Pode pôr a introdução aí, irmão. Além de Jesus, Pedro talvez tenha sido o único ser humano a andar sobre as águas. Mas quando ele viu o vento, começou a afundar e teve medo. Ele gritou, Senhor, salva-me. E Jesus logo atendeu o seu pedido, mas fez uma crítica contundente. Homem de pequena fé, por que você duvidou? O único ser humano, além de Jesus andar sobre as águas, deveria ser considerado um homem extraordinário. Mas Jesus o repreendeu e o chamou de homem de pequena fé, porque Pedro tinha duvidado. Sabe, irmão, muitas vezes a gente começa algo para Deus, a gente está na direção de Deus, mas aí vem os problemas, vem as dificuldades, a gente desvia o nosso foco. O Pedro não desconfiou de Deus. Pedro desconfiou dele mesmo. Porque eu fico imaginando o que ele teve ali naquele momento. E olha que ele começou a olhar para o lado. Olhou para trás, viu que estava longe, já andava para voltar mais para o barco. E a gente muitas vezes é assim. A gente começa a andar. E aí vem aquele momento difícil, vem a tempestade, vem o mar. A gente está olhando para Cristo, está tudo bem. Mas quando a gente olha para o lado e a gente acha que a gente consegue resolver, e quando a gente vê que foge da nossa alçada, a gente não consegue mais. E a gente começa a afundar. Porque nós perdemos o foco de Cristo. Enquanto a gente continuar perdendo o foco de Cristo, nós não vamos conseguir, amém, olhar para Ele. Olhe para Jesus. Onde está o teu foco? Sabe, você está olhando para o mar? Você está olhando para as ondas? Você está olhando para a tempestade? Sabe, não está no nosso controle, irmão. Mas está no controle de Jesus. Então olhe para Jesus. Sabe, Pedro era para ser considerado, irmão, um homem extraordinário. Você já andou sobre as águas? Pedro andou. Pedro pode falar, eu andei sobre as águas, amém? E nessa noite nós vamos ver isso. O primeiro ponto. Pedro não duvidou de Jesus, mas ele dele mesmo, quando ele se deparou com o vento forte, ele desejou o lugar de Jesus. O nosso problema é que quando a gente está passando um momento difícil, a gente
olha para tantas coisas, menos para Jesus Cristo. Nosso problema é esse, irmão. Nós não olhamos para Cristo, nós começamos a olhar para o lado, nós começamos a olhar para a tempestade, nós ficamos no barco, mas não olhamos para Cristo. Sabe, não perca o seu foco, meu irmão. Não perca a esperança. Se a gente perder a esperança em Cristo, nós vamos afundar. E Pedro afundou, meu irmão, não é porque ele confiava em Jesus. Senão ele nem tinha saído do barco, meu irmão. Ele confiava em Cristo. Não, Pedro afundou, mas ele afundou porque muitas vezes ele olhou e talvez ele perdeu a noção que o controle estava em Jesus. Mas ele confiou em Deus, senão ele não tinha precisado fora da água, fora do barco. Ele foi. Ele usou em Cristo. Só que muitas vezes, irmão, no meio da jornada, nós começamos a desconfiar. Peraí, está difícil. Peraí, está dificultoso, e aí? Aí a gente quer voltar para o barco, a gente começa a olhar, começa a ficar com medo, e aí a gente afunda, amém? Não, pode dar um clique. Filho, presta atenção aí, pode dar um clique. Mais um, aí. Não olhe para a tempestade, olhe para Cristo, irmão. Olhe para Jesus. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco, olhe para Jesus. Ele pode restaurar sua família, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode restaurar sua vida, seus filhos. Ele tem poder, irmão, sua vida. Olhe para Cristo. Eu não desisto, irmão. Eu vejo minha família, eu não desisto. Eu falo, Deus, Tu pode fazer um milagre, meu irmão. Para mim talvez pode ser difícil, mas para o meu Deus não é. Então não perca o foco, mas continue olhando, continue crendo. Amém? Pedro começou a olhar para o lado, irmão. Sabe, não desvie o seu olhar de Cristo, amém? Não desvie o seu olhar de Cristo. Outra coisa. Segundo, Pedro teve uma experiência para contar com seus filhos. Os outros apenas observaram a Pedro andar sobre as águas. Sabe quem ousa sair do barco? Tem experiências para contar para as gerações. Você tem testemunho para contar o que Jesus fez na sua vida já? Ou você só pode dar um clique, eu coloquei uma coisa interessante aí, ó. Busque experiências com Deus e não conte as dos outros. Tem gente que só conta a experiência dos outros. Porque o pastor tal é uma bênção. O outro, não, eu também quero ser uma bênção, eu também quero ser usado por Deus. Eu também quero andar sobre as águas. Posso até tropeçar, mas Pedro foi o único que pode falar assim, eu andei sobre as águas. Enquanto os outros, eu fico imaginando os outros 11, contando esse testemunho para frente. Um dia nós estávamos lá numa tempestade, e de repente Jesus veio sobre as águas, ficamos com medo, e aí Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, já viu isso aí? O outro fala assim, irmão, vê o testemunho lá do fulano de tal. Não, conta o seu testemunho, meu irmão. Tem experiências com Deus. Sai do barco. Sabe, deixa Deus te usar. Por isso que Pedro era muito doido, por isso que Pedro foi considerado o Papa da Igreja Católica, que também é considerado um dos mártires da Igreja de Cristo. Por quê? Porque ele saiu do barco, irmão. Ele podia ter defeito, ele podia ter, às vezes, desviar do foco dele, mas ele sabe, ele era doido, ele ia na direção de Cristo, irmão. Hoje, na nossa igreja, sabe, nas igrejas de Cristo hoje, tem muita gente que quer ficar no conforto do barco. No conforto. É bom contar testemunho dos outros, né? É bom contar. Eu gosto de conversar muitas vezes com a Arildo, começo a conversar com a Arildo, com a Raquel, começa a falar, né? Ah, porque na nossa época, né? A Raquel, quantos anos tem de igreja? 86. Imagina? Eu gosto de conversar com a irmã Maria. Conversa com a irmã Maria para você ver. Ela não fica contando assim dos testemunhos dos outros. Ela conta o que ela viveu com Deus. Isso é lindo. Até quando ele vai contar o dos outros, irmão. Eu olho assim para esses pessoas e falo assim, eu quero ter minhas experiências com Deus. Eu quero ter o meu testemunho com Deus. Eu quero ter minhas, sabe, experiências, expulsar demônio, curar, sei lá, ter alguma coisa com Deus, irmão. E não ficar assim, porque a Raquel era uma bênção, a Raquel fez isso, fez aquilo. Você não vai precisar por causa disso não, irmão. Contando a vida dos outros, não. Porque o irmão total é uma bênção. E você? Ah, eu sou muito contadinho, eu fico no barco, eu estou com medo. Eu estou com medo, então eu vou ficar no barco. Em nome de Jesus, sai do barco. Em nome de Jesus, talvez você pode até afundar, mas Deus vai te levantar, amém? Você vai te levantar. Não é fácil, não, é difícil, mas Deus vai levantar, irmão. Terceiro, eu coloquei aqui, interessante, ó. Não é fácil sair do barco, lugar de conforto e de minha segurança. Você acha que era fácil?
Começou você lá, vamos lá. Eu não gosto de pescar, tem uns primos que eu gosto de pescar, né? Meus primos eu já fui até para o Amazonas, eles gostam. Viagem, que tem um rancho lá que eles vão, eles adoram, lá parte do meu pai, eles adoram pescar. Eles mesmo falam, né? Quando tem tempestade, que a primeira coisa que faz? Sai fora. Você já viu o negócio formando ali, a nuvem formando ali, sai fora. Que o negócio é feio. E não precisa ser pescador para isso, só você pescar, você vai ver. Começou a chover, começou a fazer a máquina de tempo, é melhor você sair fora dali, porque o bicho pega. Imagina aqueles homens, a tempestade, Jesus vindo sobre as águas, e Pedro andando sobre as águas, irmão. Eu fico imaginando eles, eu estou fora, eu vou ficar aqui quietinho na minha, quero saber de problema, eu quero é viver. Não é isso que o pessoal fala, eu quero é viver. Que vida, irmão, sem Jesus não há vida, né? Sem usar com Cristo, não há vida. Deus tem um próximo na sua vida, você vai ficar no banco até quando? Vai ficar sentado no banco até quando? Vai ficar olhando aí os outros pregar? Sabe, se você conversar com o Ariel, com o Raquel, tem muita coisa para fazer dentro da igreja, irmão. Tem muita coisa. Sai do barco. Sabe por que você não sai? Porque é um lugar de conforto. E sabe o que eu acho engraçado? Com o mundo a gente faz, né? Isso que eu acho engraçado. Com o mundo a gente faz. Tem que fazer faculdade? Vamos fazer. Porque para a gente, para a nossa natureza humana, para satisfazer o nosso ego, a gente faz. Para Deus, não. É melhor ficar no barco. É melhor ficar no barco. Sai do lugar de conforto, irmão. Por reino de Deus. Por mundo a gente já faz muita coisa, né? Por mundo a gente já faz muita coisa. Por reino de Deus, sai do barco. Deus quer fazer pessoas, igual que ele falou para os 12, né? Pescadores de homens. Aí isso não interessa, né? Se eu falo para você, você vai ser uma bênção, você vai ter dinheiro, vai ser milionário. Aí você dá um glória a Deus tão grande. Você vai ter dinheiro, aleluia! Se eu recebo essa bênção, agora pescador de homens. Não, isso não me interessa. Não. Sai do barco, porque não. É melhor ficar aqui. Eu não quero arrumar problema para mim, não. Eu não quero evangelismo, não, porque é muito problema. É difícil confiar nesses momentos, né? Quando o negócio está difícil ali, quando você vê que só Deus pode fazer a situação mudar, é difícil confiar, irmão. Porque na verdade a gente confia na gente mesmo. A gente confia no nosso barquinho. Confia em Deus, amém? E você não vai afundar. A probabilidade daqueles 11 ter morrido era muito maior do que a de Pedro. Porque Pedro estava na direção de Cristo. Pedro estava na direção de Cristo. Mesmo com a dificuldade, mesmo com toda a luta, ele estava ali, tentando buscar Jesus. Os outros ficaram com medo. Os outros ficaram com medo. Olha a ousadia desse homem. 4. Quando chegou o vento forte, Pedro se achou incapaz e começou a afundar. O nosso problema, irmão, é muitas vezes, sabe que a gente não sai do barco muitas vezes? Porque a gente se acha incapaz. Eu não posso. Não tem mais jeito. Acabou. Agora já era. Esse vento vai me destruir. Mas realmente você não é capaz mesmo, não. Mas Jesus é. Amém? Jesus é, irmão. Meu relacionamento com Deus está abalado, não tem mais jeito. Mas Jesus dá jeito. Você não pode, você não tem força. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Mas Deus é capaz. O Cristo que eu sigo é capaz. Amém? Sabe, o seu casamento está difícil, irmão? Entrega na mão de Deus. Eu vejo meu irmão, né? Tem problemas. Eu falo, Guilherme, vai para a igreja, cara. Vai buscar Deus, mano. O ser é ruim mesmo, o ser é difícil, o ser é um cara complicado, mas Deus pode descomplicar. Vai para Deus e ver como Deus vai fazer as coisas mudar na sua vida. Mas não tem tempo, né? Não dá. Sabe, irmão? Você não é capaz, mas o Deus que você serve é. Então pare de se achar um coitadinho, amém? Nós não somos coitadinhos, não. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos fazer esse lugar crescer aqui, meu irmão. Nós vamos fazer coisas grandes. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Amém? Eu vou ver minha casa servindo ao Senhor. Você vai ver sua família servindo ao Senhor. Você vai ver seus filhos aqui adorando ao Senhor. Você não vai ver seu filho na praça usando droga, não, rebolando, ficando grávida, não. Você vai ver seus filhos aqui adorando ao Senhor, irmão. Mas você tem que parar de ser coitado, irmão. Parar de ter medo. E ir para Cristo. Outra coisa, pode ir mais um. Jesus me faz andar sobre as águas. É Ele. Pode ir mais um. Depois que a tempestade acabou, todos foram adorar. Aí é fácil, né? Aí a hora que o bicho está pegando, todo mundo esquece de Jesus. A hora que acabou a tempestade.
tempestade. Aí todo mundo foi adorar a Deus. Olha o versículo 32 e 33, diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se, e os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Legal. Deus quer ver, irmão, você ir constante com Ele. Não é só que está tudo bem. A hora que está tudo bem, todo mundo vai adorar a Deus, né? Todo mundo vai adorar a Deus. Tu és o Filho de Deus. A hora que está o vento lá, é fantasma, não sei o quê. E não estou dizendo, irmão, que se eu não estivesse no barco também, eu tinha saído do barco. Não sei não. Vamos mentir também não. Talvez a gente também estaria no barco. A verdade é essa. Não, eu sairia do barco. Eu pagava para ver se você saia mesmo. Eu pagava para ver. Porque é difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Bem, por isso que a gente tem que ser igual Pedro, irmão. Sabe? Experimentar essas loucuras com Deus. Experimentar esse agir de Deus. Sabe, Deus muitas vezes tem coisas grandes para nossas vidas, irmão. Só que a gente fica com medo. A gente não confia em Deus. A gente não confia que Deus pode fazer um milagre. A gente não confia que Deus pode agir. A gente confia nas nossas coisas. Quando a gente começa a olhar para o lado e ver a tempestade, e ver um momento difícil, e ver a situação ruim, a gente fala: opa, a gente perde o foco de Cristo, irmão. Onde está teu foco nessa noite? Onde está teu foco na sua vida? Sabe, Deus quer agir com você, irmão. Sabe, Deus quer tirar você do barco. Deus quer fazer você agir, ser usado na mão de Deus. Só que muitas vezes a gente está no barco, a gente não consegue andar, a gente não consegue adorar a Deus, a gente não consegue fazer o melhor para Deus. Sabe? O que você quer de Deus? Pedro queria ir com Jesus. Esse é o segredo. Pedro podia falar assim: se tu és filho de Deus, faz que o mar se acalme. Ele podia falar isso aí. Ele já viu Pedro, já viu Deus fazer isso, Jesus fazer isso. Lembra do barco, estava afundando? Jesus sumindo? Eles já tinham visto, irmão, Deus fazer isso aí. Ele podia falar assim: olha, se tu és filho de Deus, faz com que o mar se acalme. Ele falou assim: não, eu quero ir contigo. E você? E eu? Amém? E você e eu? Você quer ir com Jesus? Você quer ir com Jesus? Amém? Se você quer ir com Jesus, irmão, feche teus olhos. Feche seus olhos. Sabe, irmão, eu não sei qual é o momento difícil. Talvez você está desconfiado. Talvez você está achando que não tem mais jeito. Que acabou. Que você não é capaz. Que tudo vai dar errado. Assim como aqueles discípulos, talvez com medo, talvez achando já que até ia morrer. Viram Jesus, acharam que era fantasma. Talvez a gente está assim com Jesus, né? Vem Jesus, a gente acha que é fantasma, a gente acha que é o acaso. Não, irmão, é Jesus querendo entrar no barco, é Jesus querendo tirar você desse lugar de conforto. Fale com Deus. Entrega na mão de Deus esse momento, irmão, essa desconfiança que você talvez tenha. Deixe Deus agir no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei qual é o momento difícil que nós estamos passando, meu Deus. Eu não sei qual é a dificuldade, Senhor, que nós estamos enfrentando, Senhor. Que muitos aqui têm enfrentado, Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando momentos difíceis de decisões. Mas eu creio, Senhor, se nós não perdemos o foco, continuarmos olhando para Ti, não vamos afundar, Senhor. E talvez tenha alguém aqui que já esteja até afundando. Deus pode te levantar desse lugar, meu. Deus pode te ressuscitar, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Viver a sua fé de volta. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, se tem alguma coisa querendo atrapalhar o teu povo de confiar em Ti, Deus, cai por terra agora, Senhor. Todo espírito maligno, todo espírito contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos na autoridade, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos a Ti agora, Senhor, cura, transformação, milagre, renovo. Oh Deus, em nome de Jesus, nós vamos ver o agir de Deus nesse lugar, nós vamos ver o agir de Deus, testemunhos. Pessoas não vão contar o testemunho dos outros, mas vão contar o seu próprio testemunho, Senhor, de milagre que Deus tem feito, o agir de Deus, o sair do barco, experimentar, andar sobre as águas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos isso nessa noite, Senhor. Oh Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor. Perdoa muitas vezes por ficarmos no barco. Perdoa muitas vezes por ficarmos no barco com medo. E não confiarmos em Ti, Senhor. Não nos darmos passo na Tua direção.
ou perdemos o foco, Senhor. Ou nós somos incapazes, Senhor, mas o Senhor é capaz e capacita. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe, irmão, Deus quer tirar você do barco. Deus quer tirar você do barco. Tem muita coisa para fazer. A gente tem visto aí pessoas indo para o inferno. A gente começa a ser usado por Deus, né? Aí pessoas, não, veio pessoas da outra igreja conversar comigo. Que conversa é essa? Veio conversar, porque tem problema na igreja. Eu falei assim, resolve lá na sua igreja. Não vou meter tipo na sua igreja também não, hein? Vai na sua igreja, conversa com o seu pastor e resolve. Mas as pessoas vêm conversar, irmão. Outra vez tirar dúvida da Bíblia. Bom, as pessoas, as pessoas estão sedentas com Deus. Só que a gente está sedento por tantas outras coisas. Por tantas outras coisas que a gente não consegue sair do barco. O medo ou a dificuldade não faz a gente enxergar o que Deus quer fazer. Amém? Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Tem liderança aí, tem líderes aí, a gente precisa de coisas. Só conversa, a gente conversa com o Raquel direto. Está sendo bom ir com o Arildo, ele está pegando, está sendo bom. A gente tem que conversar, está precisando de muita coisa. Irmão. Professor da EBD, tem pessoas que têm capacidade aí, mas não fazem. Deus quer te usar. Você vai querer sair do barco? Não vai ser fácil. Vai ser duro. Vai ser ruim. No ponto de vista humano vai ser ruim. Porque você vai ter que se preocupar com os outros, não com você. Você vai estar disposto a isso? Bem, pense, que Deus quer te fazer do barco. Senão não tem sentido do Evangelho. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse é o segredo. Talvez você está passando um momento difícil, tem pessoas piores do que você. Pense nisso. Pessoas piores do que você. Amém? Vamos orar? Peça para Deus um milagre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu amor. Eu sei que quinta-feira será um culto mais rápido. Eu sei que tem pessoas cansadas, Senhor, que querem descansar. Eu não quero cansar ninguém, Senhor. Coloca as tuas mãos, derrama a tua graça. Que a pessoa possa sair daqui renovada, Senhor. Não sou eu, é o teu Espírito Santo que pode convencer, que pode fazer um milagre. E eu creio que pessoas vão falar com o pastor Arildo e vão falar, Senhor, Arildo, eu estou disposto a ser usado por ti, eu estou disposto a ser usado na tua obra, me coloca onde você está precisando, e compromisso saindo do barco, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Em nome de Jesus, unja cada um que está aqui. Unja-os com a tua unção, com a tua graça. Eu te peço, em nome de Jesus, eu creio que vão chegar em casa e vão ter uma notícia boa do milagre de Deus, da resposta de Deus, do agir de Deus, porque tu és fiel. Tu és o Deus que faz milagres, em nome de Jesus. Dê uma ligação de palmas ao Senhor, amém? Deus merece, todo louvor, toda honra. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra do Senhor para você nesta noite. Então, que você peça coragem a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te anime para que você possa também andar sobre as águas. Amém? Gostaria de estar pedindo aos irmãos, né?